Então, sequência sobre o início do ano no Legislativo e também no Judiciário, com as pautas importantes, como vimos aí na reportagem do Leandro de Souza, né, pautas importantes para o agro e que dependem, então, das análises do Congresso, também do Supremo. Ano com expediente reduzido, viu, no Legislativo, por causa das eleições. Eu vou conversar agora, então, com Samantha Pineda, advogada especialista em meio ambiente. Muito boa noite, bem-vinda, Samantha. Obrigada, boa noite, Simone, a você e a todos. Vamos lá, quer começar pelo Judiciário, para o Legislativo, porque a gente sabe, vimos na matéria do Leandro aí, né, o Senado aprovando no fim do ano passado, não é? A PEC, a emenda constitucional que cria aí o marco temporal das terras indígenas, PEC que já passou então, que está na Câmara, passou pelo Senado, lembrando que o Supremo considerou inconstitucional, né, a lei ordinária, mas enfim, como é que você avalia esse trâmite da PEC na Câmara esse ano, um ano aí curto, né? Curtíssimo, Simone. Olha, a reportagem ficou tão completa que chega a dar um certo medo no setor, porque tanta coisa está sendo discutida e coisa importante, né? Nós falamos aí de pauta de Congresso, o Congresso está querendo priorizar algumas coisas, há até uma pressão em cima dos presidentes para que façam sessões conjuntas, para que dê tempo de votar coisas que são extremamente relevantes para o setor, e ao mesmo tempo lá no Judiciário, essa questão, imagina que o produtor já esteja perdido em relação a que pé está esse tal marco temporal. Então, para a gente se situar primeiro, onde estamos? Atualmente, não está válido o marco temporal de 88. Quando a lei que foi derrubada pelo STF estava vigente, ela ainda que inconstitucional, ela só pode ser considerada inconstitucional agora que ela já foi declarada assim pelo STF, mas ela ainda fazia algum tipo de proibição, ela trazia algum tipo de limite às novas demarcações pelo poder público. Uma vez que não há a vigência dessa lei mais, portanto, ela foi reconhecida como inconstitucional pelo STF, atualmente não há o marco temporal como baliza para demarcações de terras indígenas no Brasil. Então, primeiro ponto, a insegurança jurídica está instalada. Se o governo quiser lançar novas demarcações, e o está fazendo, ele pode fazer porque ele não tem impeditivo legal. Enquanto isso, tenta-se correr com uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que é difícil, que tem quórum qualificado e que precisa ser votada na Câmara para que mude lá na Constituição a questão do marco, e aí coloque uma pá de cal nessa discussão. Então, Simone, muita água para rolar debaixo dessa ponte. A mesma coisa, eu diria, da questão da lei do licenciamento ambiental. Pensamos que traríamos uma segurança jurídica para acelerar os processos de investimentos mesmo, de abertura de estrada, de colocação ali de um silo, de alguma coisa que tivesse um baixo ou médio impacto ambiental, que teria o licenciamento mais acelerado, porque não teria tanta relevância ambiental na sua instalação. Esta lei também está questionada, era para começar a entrar em vigor agora em fevereiro, e está questionada no STF, inclusive com o pedido de que não entre em vigor. Então, todas essas outras questões, a regularização de terras em área de fronteira, achamos que tinha sido uma grande vitória. Pensa no tanto de fronteira que tem esse país, nas áreas lá da Amazônia e fora ali, Mato Grosso do Sul, a gente tem muitas áreas de fronteira, Paraná, que é um estado super produtivo, vários estados que têm fronteiras gigantes que poderiam regularizar suas áreas, os vetos estão aí, por enquanto não entrou em vigor. Então vai ser um ano complexo, e um ano corrido, exatamente por isso que você trouxe, Simone. Eleições vêm aí e a gente tem um ano espremido, não só pela eleição, como por uma Copa do Mundo. Pois é, né, Samantha, você citou também aí a Copa do Mundo, né? Tem muitas, a pauta vai ficar bem dividida, tudo na correria, não é? Porque tem esses prazos aí, tem a Copa, tem as eleições presidenciais. Vamos lá, então. A gente viu na reportagem do Leandro também, colocando essa pauta no Judiciário, ele citou aí a moratória da soja. É uma questão também que a gente viu as tradings deixando, né, a moratória da soja. Tem a avaliação do CAD, não é? Lá de fora também, não é? Os varejistas questionando por que as tradings saíram, o que elas vão fazer para garantir aí, quando fala na sustentabilidade da soja, não é? E como é que você avalia quando a gente traz esse assunto, moratória da soja para 2026?
Infelizmente, Simone, esse assunto foi judicializado. Sempre gosto de repetir que a moratória da soja fazia sentido em 2008. Existia uma insegurança em relação a isso vem de área desmatada, não vem de área desmatada, que lei está se aplicando, mas com o Código Florestal em 2012, não havia mais necessidade da moratória da soja para garantir essa origem legal de um produto que é extremamente fácil de rastrear, que tem não o grão quando vai embarcar, mas a questão dos produtores, né? Quando as trades vão comprar, elas já sabem de que área elas estão comprando, tanto que durante a vigência da moratória, quando essas trades identificavam algum desmatamento posterior ao ano estabelecido, elas falavam, olha, daquele pedaço ali eu não vou comprar sua soja. Então, quando essa possibilidade, tanto da segurança jurídica da lei, quanto do monitoramento de onde vem esse desmatamento, são possíveis, a moratória se fez desnecessária. Agora, não é de hoje que nós sabemos que as questões ambientais servem de barreiras comerciais. Tivemos isso durante 20 anos no acordo Mercosul-União Europeia, que só se consolidou diante de posicionamentos radicais dos Estados Unidos e da União Europeia se sentir ameaçada pela Rússia, pela questão geopolítica do mundo. Aí relativizam-se as questões ambientais e se permite fazer um acordo como o Mercosul-União Europeia. No caso da moratória da soja, é claro que se nós tivermos barreiras comerciais ao produto, nós temos vantagens para algum lado. Então, eu entendo que precisamos resolver o mais rápido possível essas questões, entender que no Brasil é plenamente rastreável qualquer desmatamento e que a legislação, ou seja, o Código Florestal, está aí aplicável e verificável em cadastro ambiental rural, que tem foto, que tem mapa. Não faz sentido, mas sim pode prejudicar comércio de acordo com as conveniências comerciais dos setores que estão na mesa negociando. Não tem mais a ver com as questões ambientais. Pois é, não é, Samanta? A gente viu aí na reportagem do Leandro, ele trazendo essa pauta, né, do judiciário, né, de fevereiro a março, colocou também aí ações do Fundo Rural, né, licenciamento ambiental, que você trouxe também, compra de terras por estrangeiros. A gente viu também o presidente Lula vetando trechos da LDO que impedia cortes no orçamento para subvenção do seguro rural. A LDO ela buscava dar essa previsibilidade financeira aí, né, para as despesas do agro, em relação à pesquisa, à defesa agropecuária. O presidente também vetou na íntegra, né, o programa que autorizava as regularizações de áreas de regiões de fronteira, né, e também a gente viu hoje a mensagem do executivo, ele citando o desempenho, né, do agro, né, apesar do tarifaço americano, e colocando o acordo Mercosul-União Europeia, Samanta, como um ciclo aí de oportunidades, né, para as empresas brasileiras, fortalecendo aí a competitividade do Brasil. A gente viu que o Congresso também, né, quer essa celeridade. Você acredita que não vão medir esforços para homologar o quão rápido o acordo? Me parece um pouco paradoxal que o governo esteja tão feliz e tão celebrante com relação a esse acordo Mercosul-União Europeia, que queira colocar isso para correr, como nas próprias palavras do vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos, embora esteja judicializado na Europa esse tema, nós vamos fazer a nossa parte, a lição de casa de todas as aprovações e trâmites necessários e burocráticos aqui do Brasil, mas a base, que é a segurança jurídica, para que este acordo Mercosul-União Europeia seja eficiente, efetivo, possa permitir investimentos dos outros países aqui no Brasil, são vetados, como regularização de propriedade em área de fronteira. Não há que se falar em segurança jurídica de investimento se não tem segurança fundiária nesse país. Não há que se falar em vetar a questão, por exemplo, de subvenção de seguro, quando nós temos eventos climáticos extremos que colocam em risco a produção brasileira. Então, devia ser o contrário, né? Nós deveríamos estar, sim, acelerando a questão de passar pelos trâmites do acordo Mercosul-União Europeia, mas dando a base, dando o subsídio para que isso fosse concreto. Eu tenho segurança fundiária com possibilidade de regularização de área de fronteira, eu tenho segurança de um respaldo quando eu falo de subvenção de seguro, mas não, eu tenho um orçamento completamente contraditório,
que não está olhando para o que pode trazer e o que sempre traz superávit de balança, o que traz um equilíbrio fiscal para o país, e me parece um pouco de desorganização governamental, infelizmente. Pois é, Samantha, voltando ao Supremo, né, que trabalha, né, pelo Código de Conduta, né, dos ministros, espera, né, a indicação aí do próximo ministro que seja então aprovado, não é, sabatinado no Senado, enfim. E a gente tem também o licenciamento, né, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, muito questionado, né, no Supremo também partidos que entraram então com ação sustentando, né, que a licença por adesão e compromisso para atividades de médio porte estaria inadequado, deficiente, né, em relação à fiscalização, como ficaria essa fiscalização. O licenciamento, né, a gente vê também aí o ministro Alexandre de Moraes solicitando informações para o Congresso. Como é que, para a gente fechar aqui o nosso assunto, licenciamento ambiental? O Supremo Tribunal Federal, ele vem sendo um escape a toda a questão que se contradiz dentro da Câmara. O Congresso Nacional é o espaço democrático para se contrapor em ideias, para se contrapor em posições e para se ganhar no voto, isso é democracia. Ganhou-se no voto quando se votou a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, ganhou-se no voto novamente quando os vetos do presidente da República a esta lei foram derrubados, os vetos, de 63 vetos foram derrubados 52, e infelizmente a lei toda foi questionada para o judiciário. Não há seriedade, porque se respeitasse a democracia, vamos falar apenas aquilo, questionar no judiciário apenas aquilo que realmente é controverso, que é o ponto que você trouxe, a licença por adesão e compromisso, que é uma licença que, aos olhos dos opositores, não deveria ser liberada para médio potencial poluidor. Ok, um ponto. Mas o que se está questionando agora no STF é que essa lei nem entre em vigor com todo o restante de todo o sistema de licenciamento que foi criado para ser menos burocrático, menos moroso, mais barato, para que dê, de novo, a gente falando aqui, segurança jurídica para investidores e para que possa desenvolver o país. Então, infelizmente, eu vejo uma militância do ponto de vista de desrespeito mesmo à democracia, não se aceita perder o jogo com as regras do jogo, que é o voto no Congresso Nacional, e se recorre ao Judiciário. E o Judiciário, por sua vez, com um certo ativismo judicial que a gente tem visto em determinados setores, que corrobora com esse desrespeito à democracia. Então, infelizmente, estamos em tempos obscuros em relação ao que se cabe a cada poder, e eu espero que o STF tenha bom senso de entender na Lei Geral de Licenciamento Ambiental que é um marco e que precisa ser imediatamente colocado em vigência para que o Brasil consiga se desenvolver respeitando o meio ambiente, porque não há nenhuma regra, talvez esta do médio porte poluidor, vamos colocar ela em outro patamar, mas o restante da legislação ele só traz celeridade e traz desburocratização para os empreendimentos que precisam de licenciamento sem desrespeitar o meio ambiente. A gente segue aqui do AgroMais acompanhando essas pautas importantes aí para o setor. Viu, Samantha? Muito obrigada pela tua participação, análise aqui com a gente hoje, né, no dia que a gente viu a volta aos trabalhos, né, começando o ano legislativo e o ano no judiciário. Obrigada, viu, Samantha Pineda? Uma boa noite para ti e até uma próxima. Obrigada, boa noite a você e a todos. Obrigada, tchau, tchau.